Obedecer. Obedecer. É, obedecer. Isso é importante, pastor? Muito importante. É isso. Com certeza. Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Que interessante, pastor. Você já olhou para o céu hoje? Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Lucas Pimentel. Sinta-se muito bem-vindo ao nosso canal Conexão. Conexão. É isso aí, esse figurinha aqui do meu lado. Figurinha, pastor. É, figurinha, você é o figurinha. Figurinha carimbada ainda. Como assim, pastor? Figurinha carimbada. É um modo de dizer. Esse aqui do meu lado é meu amigo missionário Pimentinha. É isso aí, missionário Pimentinha. Ai, 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 ai. Ai, essa fala aí, pastor. Eu sei que essa fala é sua, mas deu vontade de falar. Ai, 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 ai. É, muito bem. Gente, antes de entrar no tema de hoje, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm apoiado o nosso canal. Conexão. Isso é muito importante. Isso nos ajuda muito. Isso nos incentiva e a cada dia nós estamos seguindo os passos, né? Fortalecendo o canal Conexel. O canal Conexão que tem um objetivo de construir conteúdo para toda a família. Exatamente, de elaborar né, conteúdo para toda a família. É isso aí, pastor. Muito bem. Gente, obedecer Obedecer. é o ABCD do cristão. Como assim, pastor? Esse Deus do cristão. É porque é o seguinte, olha, não tem um ABCD, que em resumo é as siglas, as letras, né, que formam as palavras, não é isso? E é isso aí. Que dá sentido às palavras. ABCD. Então, o ABCD do cristão é obedecer. Obedecer. É muita coisa importante na vida cristã, mas nada é tão importante como obedecer. E a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. É isso? É melhor obedecer do que fazer sacrifícios, né? E tem o Arlindo. Arlindo? Não, eu queria ver se você estava atento. Ai, 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 ai. Pimentinha, veja só. Tem a história de um profeta. Profeta Jonas? Exatamente, o profeta Júnior. Aquele da baleia? Então, na verdade, não é a baleia. Como assim, pastor, não é a baleia? A Bíblia não diz que é a baleia. A Bíblia diz que Deus preparou um peixe. Mas vamos voltar ao início. Sim, pastor, contar do início. Deus mandou o profeta Jonas ir a uma cidade chamada Nínive. Isso, Nínive. Exatamente. Mas, por muitas razões, que o tempo não nos permite, ele não foi. Ele foi para Tarsis. Pegou o navio e foi para Tarsis. Foi para outra cidade. Isso, foi para outra cidade, para outra localidade. E o que aconteceu, pastor? O que aconteceu é que... O que foi? Tá tudo bem aí? Agora tava muito baixo. Estava bem, estava sumindo ali na tela. Pois é, pastor. Então, o que aconteceu é que, quando ele estava em outra direção, simplesmente, ele estava indo contrário à vontade de Deus. Isso é muito perigoso, pastor. Muito perigoso. Você tem que estar em sentido aquilo que Deus tem para a sua vida e não no sentido contrário. Ele estava indo em outra direção. E aí, a Bíblia diz, o Pimentinha, Sim, pastor. que Deus preparou um grande peixe. Preparou? Deus ordenou, talvez ele tenha até criado um peixe só para aquela ocasião. Porque não sei se você sabe, mesmo a baleia sendo tão grande, muita gente afirma que ela não seria capaz de engolir um ser humano. É mesmo, pastor? Há quem diga isso, né? Então, não sei. Então a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe. Na verdade, o peixe pode representar uma situação que vai te engolir. Como assim, pastor, engolir? É uma situação que vai te envolver, te engolir, né? E nessa situação, você então terá tempo, terá oportunidade para repensar a sua vida, para repensar o que você está fazendo com aquilo que Deus mandou você fazer. Com a missão? Isso, com a missão, com o chamado, com o dom que Deus te deu.
Porque às vezes Deus te deu um dom, Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma visão, Deus te deu uma missão, e você, em vez de ir em direção a tudo isso, você está indo na direção contrária. Isso mesmo. A Bíblia fala do vento de Tarsis. Como assim? O vento de Tarsis é o vento que destrói a embarcação de Tarsis para que ele possa, então, ser levado na direção correta. O mar se ficou revolto, o mar ficou revolto e o barco, o navio, né, a embarcação onde Jonas estava sendo açoitada e ia ser destruída. É isso? Ia ser destruída. E aí o que aconteceu? Aconteceu que acharam lá Jonas dormindo. Dormindo? Exatamente. Naquela situação, aquele temporal, e ele estava dormindo lá no convés. E aí acharam ele e acharam estranha a atitude dele e perguntaram quem és tu, de que povo você é. E aí ele teve que declarar que ele era um homem que estava fugindo da vontade de Deus. É isso? E quando você foge das coisas de Deus, haverá uma situação enviada por Deus para te envolver. Haverá um vento que vai destruir a embarcação que está te levando na direção contrária, para que você possa então ressignificar o teu chamado, a tua vida, o teu dom, a tua visão, o teu ministério, para que você possa ir em sentido à vontade de Deus. Aí ele foi jogado ao mar, né? Primeiro muitas coisas foram jogadas, depois ele foi jogado também. E quando ele foi jogado, aí o mar aquietou. O mar aquietou. Exatamente. O que é o mar aquietou? O mar aquietou-se porque era o propósito de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe, engoliu Jonas, e ele então, no ventre daquele peixe, talvez sentindo que estava o fim, ali era o fim, não tinha para onde ele ir. Ele não tinha mais domínio da situação. Como assim, pastor? Domínio da situação? É porque assim, enquanto você tem domínio da situação, eu me lembro de um pastor que infelizmente faleceu, ele teve um problema muito sério, um desencontro no ministério dele, com a esposa dele, e ele acabou se perdendo, né, indo para caminhos que não deveria ter ido. É isso, pastor? E aí ele tinha um carro, então ele saiu dirigindo aquele carro aí, andando para lá e para cá, mas aí ele bateu o carro. Ele bateu? Ele bateu o carro e o carro se danificou. Então ele não tinha mais o controle da situação. Então ele ficou dentro daquele carro sem poder sair, e aí o pessoal foi, encontrou ele e estendeu a mão para ele e ajudou. E ele, infelizmente, tempos depois, acabou se envolvendo numa outra situação e perdeu a vida dele. Então Jonas estava nessa situação. Ele estava agora, não tinha mais domínio da situação. Ele estava dentro de um peixe, né, de um monstro marinho. Monstro marinho? É um monstro marinho, porque um peixe, um ser aquático que Deus preparou. E não é uma baleia, pastor? Eu tenho a pensar que não, mas pode ser que seja uma baleia, tá bom? Eu fico mais feliz pensando que é uma baleia. Pois é, mas pode não ser uma baleia. E aí, lá ele orou. Ele disse, Senhor, te peço perdão porque o Senhor me mandou para Nínive e eu fui para Tarsis. Se o Senhor ainda estiver disposto a me mandar, eu estou disposto a ir. E ele se reconciliou com Deus. E o peixe deixou ele aonde? Em Nínive. Exatamente, deixou ele na praia de Nínive. E ele foi lá e fez o que Deus mandou ele fazer. E até hoje a gente fala sobre o profeta Jonas, né? Que lição, que palavra, que ensinamento, quanta coisa a gente aprende. Mas o mais importante, não fuja da vontade de Deus, não fuja dos propósitos de Deus. Eu não vou fugir, não. Exatamente, não fuja. Porque da onde você vai fugir? Para onde você vai fugir? Como diz o salmista, para onde você for, Deus vai estar lá, né? Então, não vá na direção contrária, não vá na direção contrária dos propósitos de Deus para a sua vida, do chamado de Deus para a tua vida, do dom que Deus te deu, da visão que Deus te deu, do ministério que Deus te confiou. Isso é muito perigoso. O monstro pode te engolir. É uma situação, pode te envolver, uma situação de doença, uma situação de guerra, uma situação de luta, uma situação de tribulação, uma situação de aflição. Tanta coisa pode vir para envolver você a fim de te parar, para impedir que você continue indo em direção contrária. Haverá um vento forte da parte de Deus para destruir a embarcação que está te levando na direção contrária do que Deus tem para a sua vida.
A alegria, a paz e a bênção na nossa vida está em cumprir a vontade de Deus. Mas eu estou vendo que essa lição é muito importante. Muito importante. Obedecer. A Bíblia diz, Pimentinha, que olha só, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A Bíblia fala isso, fala. A Bíblia fala isso. E aí conclui dizendo, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho. Então, quando você vai em direção à vontade de Deus, quando você cumpre o que Deus tem na tua vida, haverá uma recompensa da parte de Deus, haverá uma exaltação da parte de Deus. Oh, glória a Deus! Então aprenda isso. Obedeça, porque obedecer é melhor que sacrificar. Não vai ter música hoje? Hoje eu não consegui lembrar de nenhuma música, mas ficou a palavra. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Tchau, pessoal. Não se esqueça, obedeça. Obedeça. Amém?